então, quarto ano? Tudo bem? Prontos para mais uma aula de matemática? Então, vamos lá! Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre geometria, figuras planas. Vamos lá? Na última aula, vocês viram lá com a professora Maria Tereza um pouquinho sobre medida de capacidade, do quanto cabe em determinados recipientes, não é? Conheceram a história dos irmãos gêmeos, os meninos que estavam sempre preocupados em receber a mesma quantidade que o irmão, né? O que quer que estivessem dividindo, lembram-se? Então, fizeram alguns experimentos, viram ali as relações entre o quanto cabe, por exemplo, numa garrafa ali de 1 litro e o quanto cabe em 2 garrafas de 500 mililitros. Viram que 2 vezes 500 mililitros equivale a 1000 mililitros, que é 1 litro. Do mesmo modo, a mesma quantidade do litro também era o que cabia nos 5 copos de 200 mililitros cada um. Registraram algumas dessas relações, deve estar lá no seu caderno, todas elas, para que você se lembre depois, certo? Bem, e hoje então o nosso assunto, figuras planas. Se lembrarem bem, já tivemos uma aula de geometria, não é? Há um tempinho atrás. Mas lá tínhamos trabalhado mais com a geometria espacial. Vejam só, lá naquela outra aula nós tratamos das características dos sólidos geométricos. Eu trouxe aqui um cubo para dar como exemplo, né? Nas figuras espaciais, os objetos têm 3 dimensões: comprimento, largura e altura. E nas figuras planas, que é o nosso objeto de estudo de hoje, tem um exemplo aqui, o paralelogramo. As figuras têm apenas 2 dimensões. Não é possível tirá-lo aqui do papel, não é? São os polígonos. Então, esse vai ser o nosso estudo da aula de hoje, joia? E para começarmos com toda a força, vejam lá, além do seu material básico, né, para registro, lápis, borracha, apontador, também preciso que você separe uma régua e uma folha de papel. A que você tiver aí à mão em casa, joia? Então, vou dar um tempinho para que você organize o seu espaço, organize o seu material e já aproveite para colocar a data de hoje e o nosso conteúdo. Geometria, figuras planas. Um tempinho lá para vocês e já voltamos. Prontos para começar, então? Então, vamos lá, que hoje também tem história. E hoje o nome da nossa história é O Desastrado. O Desastrado? Como assim? Quem será que é desastrado? Quem será o personagem que vamos conhecer aí na aula de hoje, que vai fazer parte dessa história? Eu tenho algumas pistas, olha lá. Esse personagem é desastrado, como o título do livro já sugeriu. Além disso, é uma figura plana de 4 lados. Figura plana de 4 lados. Será que você conhece uma figura? Lembra de alguma figura plana de 4 lados? E mais uma pista. É a figura plana obtida ao contornar a base desse objeto. Vamos pensar um pouquinho. Eu tenho aqui algumas figuras planas de 4 lados. Olha só. Eu tenho aqui o retângulo, é uma figura plana e tem 4 lados. Eu tenho também
o trapézio, outra figura plana de 4 lados. O paralelogramo, que já tínhamos visto ali no início da aula. Todas figuras planas de 4 lados. Opa, tenho mais uma aqui, o losango. E, claro, o quadrado. Todas figuras planas de 4 lados. Então, temos todos esses candidatos aí a serem o personagem desastrado de hoje, não é? Mas, segundo essa última pista, o personagem em quem a gente vai encontrar que é desastrado é a figura plana que vamos obter ao contornar a base desse objeto. Vamos fazer um teste, então? Vejam só. Vamos colocar os nossos candidatos a personagem do dia aqui de lado e nós vamos contornar. Aquele objeto ali é uma caixa de leite. Eu trouxe aqui a minha caixa de leite também, só que eu encapei ela e deixei ela um pouquinho mais estilizada, não é? Mas é uma caixa semelhante àquela que temos na tela. Então, segundo a última pista, se eu contornar a base, essa parte aqui que fica embaixo desse objeto, eu vou encontrar o formato aí, vou tentar descobrir quem é o nosso personagem distraído. Vamos tentar? Olha só. Já coloquei aqui e vou fazer um contorno. Passando a caneta em volta de toda a lateral da minha caixa. E é claro, quando fazemos objetos aí traçados à mão livre, sem utilizarmos a régua, os nossos traçados nem sempre ficam tão retinhos, não é? Mas dá para ter uma ideia. Qual será esse objeto? Que figura plana será essa? É apenas o contorno, não é? Mas qual é a diferença de todas essas outras figuras planas de 4 lados? A diferença pode estar na medida dos seus lados, pode estar nos ângulos, não é? Aqui eu tô vendo que parece um quadrado. Um pouco torto, é verdade. Mas vamos verificar? Olha lá na tela a história. Ah, é um quadrado, na tela tá mais retinho, não é? Além disso, esse quadrado mede 7 centímetros em cada lado. Todos os lados têm a mesma medida e os cantinhos são bem retos. Realmente, é um quadrado. Olha lá. O quadrado desastrado. Esse é o nome da história de hoje. Acompanhe. Era uma vez um quadrado, sujeito muito correto, medida igual em cada lado e só ângulo reto. Havia sido desenhado de um jeito caprichado dentro do caderno quadriculado. Eis que, certa feita, entre uma soma errada de uma conta mal contada, viu uma linda circunferência. Ficou encantado com tanta opulência, tanta curva e tão perfeita aparência. Todo mundo sabe que todo sujeito apaixonado fica um pouco atrapalhado. Cego de amor que estava, nada mais enxergava, tropeçou em uma linha, rolou pela margem e só parou lá na página vizinha. A confusão estava armada e a lição ficou bagunçada. O pobre quadrado tinha desmaiado, acharam até que estivesse morto, mas só estava bem torto. Num losango se transformara. Os lados iguais ainda tinha e alguma simetria também, mas os ângulos, ai, entortara, 90 graus foram pro além. Então, olha só, tínhamos lá o nosso querido quadrado desastrado, o sujeito correto, não é? Medida igual em cada lado e os ângulos, aqui a medida nos cantinhos, só ângulo reto. Vamos aprender ainda um pouquinho mais sobre ângulos nas nossas aulas que virão. Agora, depois de toda essa queda, olha só, num losango ele se transformou. As medidas dos lados ainda são iguais. Essa é a característica de um losango. Os lados, assim como no quadrado, têm todos a mesma medida. Qual é a diferença entre a forma original do quadrado e essa forma do losango?
Então, se todos têm 4 lados e com a mesma medida? Nos ângulos, não é? Os ângulos entortaram. Tadinho! Vamos continuar. Ó, triângulo, me ajude! Perdi minha identidade. Já não quero mudar nessa idade. O triângulo, para ajudar, puxou o vértice até ele esticar. Tá ficando bonito, mas, para total perfeição, só com a eliminação de um vértice e de um lado, para ficar, como eu, triangulado. Não! O nosso polígono quase chora. Da antiga forma não resta muito agora. Você parece uma pipa. É uma forma bonita. Quer voar pelo céu afora? Ai, que tristeza! Foi-se toda a minha beleza. A reta, cansada de tanta reclamação, foi dar orientação. Encolhe essa barriga e ajusta a medida. Tanto esforço que fazia, parecia fazer efeito, pois o nosso sujeito, um trapézio, já parecia. Ah, então olhem só, da forma aqui do quadrado, ele passou a ficar com as características de um losango e agora de um trapézio. Percebam que os 4 lados se mantêm, mas agora as medidas já não são mais todas as mesmas. No trapézio, a base, a parte de baixo, é diferente, tem um outro tamanho em relação à parte de cima, não é? Não tem mais 4 lados com a mesma medida. E os ângulos também já são diferentes. Continuamos. O pentágono pediu para tentar. Vamos puxar esse ângulo até esticar. E depois de uis e ais, a forma já melhorava. Os ângulos e lados já eram 2 e 2 iguais. Um paralelogramo virara. Vamos ver novamente como é que ele está? Então, quadrado, depois assumindo a forma de um losango, para então se transformar num trapézio e agora, olhem lá, o paralelogramo. Ângulos 2 e 2 iguais. Essa abertura tem a mesma medida que essa outra, mas essa medida é diferente da abertura dos outros 2 vértices ali, não é? Então, é um outro polígono, já vai assumindo um outro formato. Vamos continuar. Vamos todos juntos fazer um mutirão. Os de lá puxam, eu daqui dou um empurrão. Ah, já me sinto mais confortado. Ainda não sou um quadrado, mas já fiquei parecido, ainda que um pouco comprido. Veja por outro lado, essa forma tem uma vantagem, ser alto ou baixo, de acordo com a necessidade. Compreendo o ponto de vista, mas entendam que eu insista. Tenho vocação para quadrado, só assim fico recuperado. Vamos cortar um pedaço, sugeriu o compasso. Não, por favor, deixem o moço inteiro. Constrangido e atrapalhado, o moço apaixonado ficou tão envergonhado que emudeceu. Quem falava era sua amada. Deixa que tento eu. A circunferência abraçou o quadrado que, ainda machucado, foi se soltando, foi se encaixando e, quando viu, estava ajustado. Eles se pareciam, na essência, no encaixe perfeito. Do nosso sujeito, as diagonais eram exatamente iguais ao diâmetro da circunferência. O moço, feliz, retribuiu o abraço. Então, sua medida do lado era o diâmetro exato daquela que o havia curado. E, de abraço em abraço, de ajuste em ajuste, o quadrado ficou quadrado e viveu para sempre bem igual de cada lado. Olha só que bacana, não? Então vejam por quantas mudanças aí o quadrado passou
chegando ao formato de um retângulo mais esticadinho para baixo ou para cima, não é? E até que voltou ao formato original do quadrado. Percebam que, para além do fato de que pode existir o amor, histórias de amor aí também na matemática, né? Outros elementos aí são trazidos na história que nos ajudam a compreender um pouquinho mais da geometria, não é? Percebemos algumas características de vários polígonos que apareceram ali. Ainda tem outros elementos que vamos aprender em outras aulas. A questão de diagonais, de diâmetros, são termos, são ideias matemáticas que fazem parte da nossa caminhada no estudo da geometria. Agora, alguns dos polígonos que apareceram, vamos relembrar as características? Olhem lá na tela. O primeiro, claro, era o personagem principal da nossa história, o quadrado. Era uma vez um quadrado, um sujeito muito correto, medida igual em cada lado e só ângulo reto. Olha lá? Então, 4 lados, todos de mesma medida. Além disso, vejam que ele tem 4 cantinhos. Os cantinhos aqui nos polígonos são chamados de vértices. Olha lá, 4 lados de mesma medida e 4 vértices. Além disso, em cada vértice é formado um ângulo. Os 4 ângulos no quadrado são ângulos retos, de mesma medida. Joia? Quem mais apareceu? Vejam lá. O triângulo. O triângulo ajudou o quadrado, não é? Na nossa história. Diferente do quadrado e, na verdade, diferente de todos os outros polígonos que estão aqui sobre a mesa, que tem todos 4 lados, né? Sendo de mesma medida ou não, o triângulo tem apenas 3 lados. Se tem 3 lados, tem 3 vértices, 3 pontinhas, e em cada um desses vértices forma-se um ângulo. Esses ângulos podem ser iguais ou não, podem ser todos diferentes, ou pode ser que 2 sejam iguais e o outro diferente. E isso é que diferencia o formato do triângulo, que ora pode ser mais comprido, ora pode tendo os lados iguais, ora pode ser mais esticado, não é? Desde que tenha 3 lados fechadinhos como esse ali, é um triângulo. Além dele, apareceu também o círculo. Percebam que na história foi mencionada a circunferência. Será que é a mesma coisa? Círculo e circunferência? Pense um pouquinho, daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Joia? Então, agora vamos à nossa primeira atividade. Percebam ali que no círculo não temos vértices, não temos ângulos, não é? Ele é formado apenas por uma linha curva. Mas a nossa primeira atividade, olha lá, não aparece o círculo, mas aparecem outros polígonos que conversamos hoje. Vamos ver se vocês ficaram atentos. A figura do coelho foi montada com as 7 peças do tangram, um tipo de quebra-cabeça com formas geométricas. Em qual parte do coelho foi utilizada uma peça com 4 lados? Vocês já conhecem o tangram? Já fizeram atividades com esse material? É um material que tem muitas possibilidades. Vamos ver ainda em aulas futuras também. Bem, ali o tangram é um quebra-cabeça que se utiliza de 7 peças, sempre as mesmas, para formar várias figuras. Ali na tela, então, nessa atividade, nós temos um coelho. Será que você consegue identificar em qual parte do coelho é que temos uma figura, um polígono de 4 lados? Atenção lá na tela, um tempinho para vocês.
Identificaram? Em qual parte do coelho foi utilizada uma peça com 4 lados? Vejam só, eu tenho aqui também o meu coelho formado com as 7 peças do Tangram. É possível que, de cara, muitos tenham pensado, peça de 4 lados? Ah, é o quadrado, então seria a cabeça. Tá correto, realmente, na cabeça do coelho foi utilizada uma peça de 4 lados, o quadrado. Porém, não é a única. Percebam que a parte das orelhinhas do coelho, formada aqui por um paralelogramo, também é uma peça com 4 lados. Então, são 2 peças, na verdade, há 2 respostas, não é? 2 partes do coelho que foram formadas por peças de 4 lados, cabeça e orelhas. Mas e se quiséssemos pedir especificamente pelo quadrado? Se quiséssemos que a resposta a essa atividade fosse a cabeça, né? Em qual parte do coelho? Ah, eu quero que seja identificada a cabeça do coelho formada pelo quadrado. Que alteração será que poderíamos fazer nessa pergunta? Vamos olhar de novo? Olha lá. Então, foi montado o coelho com as 7 peças do Tangram, que utiliza formas geométricas. Pergunta-se, em qual parte do coelho foi utilizada uma peça com 4 lados? Não basta que digamos que sejam 4 lados. Como diferenciar o quadrado do paralelogramo aqui, por exemplo? O que ele tem de diferente? Isso, 4 lados de mesma medida. Então, se a pergunta fosse, em qual parte do coelho foi utilizada uma peça com 4 lados de mesma medida? Aí sim, não teríamos dúvida, a resposta seria na cabeça do coelho, onde foi utilizada a peça em formato de quadrado. Legal? Vamos lá. Próxima atividade. Na imagem abaixo, há um objeto com formato de um cone. Lembram-se dos sólidos geométricos? Tínhamos lá os corpos redondos, aquelas figuras mais arredondadas, e que era o grupo ao qual o cone, por exemplo, pertencia, não é? Olha lá, então temos um objeto que lembra esse formato do cone, é um chapeuzinho de aniversário. Se contornarmos a base do objeto com um lápis, qual figura plana obteremos? E agora, se fizéssemos assim como fizemos aqui com essa caixa, contornando a base embaixo, que formato obteríamos na folha? O que vocês acham? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem, não precisa copiar o enunciado, não precisa copiar o problema, é só para olhar o objeto e tentar imaginar qual polígono seria formado ao contornar a sua base. Um tempinho lá e já voltamos. Então, que polígono seria formado? Círculo ou circunferência? Ah, vamos voltar a refletir sobre isso? Você pensou corretamente que como o objeto é arredondado, é claro, vai ser esse formato, mas eu chamo de círculo ou chamo de circunferência? Há diferença? Vejam lá na tela. Esse é o formato de um círculo e esse o de uma circunferência. Qual é a diferença? Isso aí, o círculo trata-se desse polígono, dessa figura plana inteira, toda preenchida aqui. A circunferência trata apenas do contorno em volta do círculo.
Joia? É uma diferenciação aí de conceitos na matemática. Então, de fato, se fizéssemos apenas o contorno daquele objeto, né, um chapeuzinho de aniversário ali, obteríamos um círculo ou uma circunferência? Uma circunferência. Joia? Próxima atividade. Na imagem ao lado, há uma caixa de base quadrada e laterais retangulares. O que essas duas figuras planas têm em comum? E o que tem de diferente? Então voltamos à nossa caixa. Percebam que essa caixa utilizada na atividade e utilizada também no início da aula para descobrir quem era desastrado, lembra? Ela é um pouquinho diferente da caixa de leite habitual, não é? Ao pensarmos numa caixinha de leite ou de suco, poderíamos imaginar que ela tivesse uma base retangular, mas essa não. Essa é um formato um pouquinho diferente, onde a base é quadrada. Bem, então, olhando para essas figuras planas, o quadrado e o retângulo, o que será que elas têm de semelhante e o que será que as diferencia? Vamos analisar? Olha só, no retângulo nós temos 4 lados e temos 1, 2, 3, 4 pontinhas, portanto 4 vértices e 4 ângulos. Percebam que no retângulo esses 4 ângulos são todos de mesma medida, eles são retos. A figura é totalmente reta, são ângulos de 90 graus. Vamos aprender mais sobre isso. No quadrado também, 4 pontinhas totalmente retas, ângulos de 90 graus. E agora? Mas o que tem de diferente no quadrado e no retângulo? É que aqui no quadrado, todos os lados necessariamente têm que ter a mesma medida. E no retângulo, não. Podem ter medidas diferentes. Percebam que aqui a medida de cima é igual à medida de baixo, mas diferente da medida das laterais. Joia? Então, nós vamos analisar algumas dessas figuras, desses polígonos e ir registrando aqui essas características. Vamos fazer juntos? Olha lá. Então, já vimos que ali no quadrado são 4 lados, 4 vértices, são as pontinhas, e 4 ângulos retos. É assim que chamamos ali os ângulos com essa medida, esse formato, que são ângulos de 90 graus. E no triângulo, vamos pegar um triângulo aqui? Vamos ver, temos aqui um triângulo também, olha lá. No triângulo, como é que ficará ali o nosso quadro das características do triângulo? Quantos lados, quantos vértices e o que podemos dizer a respeito dos seus ângulos? Bem, são 3 lados, são 3 vértices e são 3 ângulos. De que medida? Aí não podemos definir, temos que utilizar um instrumento de medida, né? Um transferidor, que vocês talvez ainda não conheçam. A verdade é que para os triângulos podem ser várias as medidas dos ângulos, diferente do que acontece com o quadrado, que sempre serão ângulos retos. Então olha lá como é que vai ficar o nosso quadro. Triângulo, 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos. E o retângulo, já vimos aqui também. 4 lados, 4 vértices e, da mesma forma que o quadrado, 4 ângulos retos. As características ali no quadro do quadrado e do retângulo são as mesmas, não é? E a diferença entre eles nós vimos qual é? Está na medida dos seus lados. Joia? Então agora um tempinho para que você registre essas anotações, essas características, né? Do quadrado, do triângulo e do retângulo, bem caprichado lá no seu caderno. Joia? Um tempinho já voltamos.
Prontos os seus registros lá no caderno sobre as características desses 3 polígonos? Vimos outros, não é? Mas nesse momento nos detemos aqui mais no quadrado, no triângulo e no retângulo. Joia? Lembram-se que em um momento da história foi sugerido até que se cortasse um pedaço do retângulo para que ele voltasse à forma de quadrado, e aí parou tudo, né? Queriam deixar o moço inteiro, lembra-se? Então, agora nós temos esse desafio. Vamos pensar juntos, será que é possível transformar um retângulo num quadrado? Olha lá, fazer esse caminho, não é? Do retângulo para que vire quadrado? É possível, vamos fazer juntos, inclusive. Essa é a hora em que você vai pegar a sua folha, que você separou lá, que nós pedimos no início da aula, e uma folha retangular, que é o padrão, não é? Das folhas, tanto de caderno, quanto folhas que a gente compra avulsa. Bem, a minha aqui, que eu vou usar, vai ser essa. Você pode pegar a sua folha e nós vamos começar registrando algumas medidas. Olha lá, agora com a sua régua, você vai buscar aí medir o comprimento e a largura da folha. Enquanto vocês fazem aí, eu vou fazer aqui também. Vou pegar a minha régua, vou posicionar aqui, olha, para que seja mais fácil, eu vou posicionar a partir do zero. O zero é o ponto de partida da nossa régua. Então, vou colocar o zero alinhado aqui, na hora de medir essa lateral, por exemplo, alinhado ao início dela, e vou registrar até que número o papel termina ali, né? Essa medida, vocês vão registrar, que para mim aqui é de 21 centímetros, vocês vão registrar ali no caderno de vocês, fazendo com as medidas da sua folha. Joia? Essa lateral e depois essa lateral. Uma delas eu vou chamar de comprimento e a outra de largura. Joia? Tanto faz aqui. Ok? Então, um tempinho lá para que vocês possam medir e registrar o comprimento e a largura da folha de vocês.
Então, já registrou a medida do comprimento e largura da sua folha de papel? Olha lá. Vejam só as medidas que eu encontrei na minha folha. Na minha folha eu coloquei aqui, nessa posição, que seriam 29 centímetros aproximadamente de comprimento e 21 centímetros de largura. Pode ser que minhas medidas batam com as suas, pode ser que não, que fiquem medidas diferentes, não tem problema, ok? Registramos aí então o nosso retângulo, que tamanho tem o nosso retângulo. Na verdade, essa folha tem espessura, não é? Por menor que seja, o retângulo não tem, é uma figura plana, só desenhada, mas estamos utilizando a folha para representar. E agora, como é que poderíamos fazer para transformar essa folha retangular em uma folha quadrada? Vamos lá? Você vai pegar uma pontinha, pode colocar sua folha nessa posição, como a minha, pode ser a pontinha de cima aqui, olha, e vai trazer aqui para baixo, até que fique alinhado. Olha só, os papéis devem estar exatamente na mesma posição, nenhuma parte deve estar sobrando. Trouxe a pontinha aqui para baixo, percebeu que estão alinhadinhos? Aí você pode amassar aqui, demarcar essa dobra. Olha só. Bem marcadinha a minha dobra, ok? Aqui eu vou ter o meu quadrado, desde que eu tire essa parte que está sobrando. Quando fazemos essa primeira dobra, percebemos que tem uma parte aqui sobrando, ó. Você vai ter que dobrá-la também. Pode dobrar para o outro lado aqui, de maneira que fique exatamente na mesma medida que o pedaço de trás. Eu vou fazer aqui na mesa. Dobrei, então é uma segunda dobra, e com essa segunda dobra, vejam lá a minha folha. Então, primeiro eu dobrei aqui, pegando a pontinha lá de cima e trazendo aqui para baixo, e então demarquei aqui, ó, fiz uma dobra com essa parte que sobrou, e essa parte que sobrou nós vamos tirar fora. Você pode fazer isso com a sua régua, posicionando aqui e puxando com cuidado, ou com uma tesoura. Pode pedir a ajuda de um adulto também. Eu vou utilizar a minha tesoura para tirar essa sobra. Prontinho. Então, essa partezinha está descartada. Realmente cortamos um pedaço do nosso retângulo, como tinha sido sugerido na história. Agora, será que essa figura que sobrou realmente tem as características de um quadrado? Para nos certificarmos, nós vamos medir. Olha lá na tela. Vamos medir o nosso quadrado, comprimento e largura com a régua. E se realmente for um quadrado, essas medidas devem ser iguais, não é? Então, um tempinho para que vocês lembrem-se lá, posicionando o zero, ponto de partida, aqui no início da folha e vendo até que número vai. Então, e fazendo isso em cada um dos lados do quadrado, você vai ter um tempinho agora para medir e registrar. Então, conseguiram? Deu certo aí? As medidas do seu quadrado são iguais em todos os lados? Olha só, no meu quadrado deu certinho, todos os lados ficaram com 21 centímetros de comprimento.
Joia? Então agora é a hora do nosso quiz. Perguntinhas finais. Na história que lemos hoje, havia um personagem misterioso. Quais eram suas principais características? Alternativa A, 4 vértices e 3 ângulos. O quadrado tem 4 vértices e 4 ângulos, não só 3, mas 4 ângulos. A alternativa B, 2 lados iguais e 2 lados diferentes também não. Vimos que o quadrado tem os 4 lados iguais, com a mesma medida. Alternativa C, 4 lados de mesma medida e 4 vértices iguais e 4 ângulos iguais. Sim, é a alternativa C. 2. O personagem da história assumiu várias formas. Em qual delas ele tinha a vantagem de poder ser alto ou baixo de acordo com a necessidade? Triângulo, quadrado, retângulo ou paralelogramo? Na história, o personagem poderia ser baixo ou alto quando tinha a forma de um retângulo. Isso aí. 3. Durante a história, o quadrado desastrado assumiu a forma de um losango, de um trapézio, paralelogramo e de um retângulo. O que todas essas formas têm em comum? Elas são iguais? São quadriláteros? São corpos redondos ou são sólidos geométricos? Vimos que não são sólidos geométricos, não são corpos redondos, não são objetos da geometria espacial, não é? Como aqueles que aprendemos algumas aulas atrás. São da geometria plana. Então, são iguais todos eles? Não são iguais, mas todos são formados por 4 lados, quadriláteros, portanto. 4. Para voltar a ser um quadrado, os amigos sugeriram ao retângulo cortar dele um pedaço. Isso resolveria o problema? Sim, tirando um pedaço do retângulo, podemos obter um quadrado? Ou não, pois não é possível modificar as figuras? Modificamos, né? Nós vimos aqui, fizemos um experimento e acabamos partindo de um retângulo, encontrando um polígono com as características do quadrado. Então, sim. Joia? Por hoje era isso. Fiquem bem e espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!